Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou aqui eu, Vinícius, para mais uma reflexão com você. E hoje eu estava pensando o seguinte, sabe? Você já pensou em ser invisível? Sim, invisível, para ninguém notar sua presença? Isso mesmo. Então, pensa comigo. Existem algumas vantagens, né, que a gente teria se a gente fosse invisível. Só que não é só isso, não é se a gente fosse. Realmente a gente pode ser invisível. Não no sentido literal da palavra, né? Não tem como a gente desaparecer, isso é bem óbvio. Mas no sentido figurado. E eu acredito que essa estratégia de passar despercebido, ela pode trazer algumas vantagens. E essas vantagens eu faço uso na minha vida, isso já faz parte da minha personalidade, meio que passar despercebido, e eu acredito sim que isso tem algumas vantagens. E a reflexão de hoje é simplesmente eu vou passar 5 vantagens que você pode ter se você começar a passar mais despercebido aí nos seus ambientes, tanto ambiente de escola, ambiente universitário, ambiente do trabalho e tudo isso, sabe? Todos esses ambientes. E outro detalhe, faça uso com moderação, né? Porque isso daqui não é uma regra, nada nesse canal é uma regra, tá joia? É só reflexões que você aplica na sua vida se você achar que vale a pena, e se você achar que não vale a pena, você simplesmente descarta. Eu falo isso sempre, 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 sempre. Então, use com moderação, tá bom? Basicamente, passar despercebido nos ambientes pode oferecer algumas vantagens pra gente, certo? Principalmente no que diz respeito a observar, a entender e a se adaptar nas dinâmicas sociais, sabe? Sem se interferir diretamente no que está acontecendo ali no ambiente. Então, para mim, a primeira vantagem que eu anotei aqui no meu caderninho é o aprendizado que você adquire com essas observações. O que acontece? Quando você não é o centro das atenções, quando você não está no holofote ali no centro do palco, você tem um potencial maior de observar com mais clareza as interações que acontecem ao seu redor, né? As interações, as conversas, as brigas, coisa que acontece muito num ambiente que é composto por pessoas, as tretas, né, como dizem. E quando você vai capturando essas nuances e informações, elas podem ser valiosas, certo? E essas informações, elas poderiam passar despercebidas se você estivesse ali no meio do ambiente, no meio daquela situação, no meio da treta. Então, a primeira vantagem que você tem quando você passa despercebido é que parece que você transcende o ambiente. E transcender no sentido de se afastar daquele ambiente. Você vê o ambiente com uma visão ampla, certo? E vendo aquele ambiente como uma visão ampla, você pode fazer um mapeamento melhor de tudo que está acontecendo e tirar proveito disso ao seu favor. É simplesmente isso. A segunda vantagem que eu acredito é a autoproteção, certo? Autoproteção é o quê? Você se proteger. Porque quando você fica fora dos holofortes, você evita confrontos desnecessários, né? Igual eu acabei de falar ali sobre as tretas que acontecem. E a falsidade é uma coisa que está muito presente nesses ambientes. Por exemplo, você está ali observando o seu ambiente, é uma coisa que você vai ver muito comumente acontecendo, é uma pessoa tá ali em contato com a outra e quando virar as costas vai começar uma falsidade do caralho. Vai falar mal pelas costas mesmo e é isso. Entende? Isso acontece o tempo todo. Onde tem pessoas, tem todos esses problemas e essas qualidades. Então, se você tá meio que invisível, você tá afastado ali daquele ambiente, você escapa um pouco, né, dessa falsidade, certo? Você escapa um pouco dessa competitividade tóxica. Não que você não precise ser competitivo, mas você sendo discreto, você pode bolar estratégias, entendeu? E você não atrai tanta atenção desnecessária. Porque tem muita atenção que é desnecessária, sabe? E o terceiro ponto que eu acho muito positivo é a liberdade de ação, né? Porque quando você não é mais o foco das atenções, você tem mais liberdade para agir, né? Livre das expectativas alheias, livre de todas aquelas projeções que fazem em cima de você. Eu vou pegar um exemplo besta aqui. Você pega e quer se aparecer demais e conta para alguém
que você está estudando para um concurso, por exemplo, ou que você tem um novo projeto de empreendedorismo. Quando você conta aquilo para alguém, essa pessoa pode contar para mais pessoas ao seu redor, e com isso elas vão ficar sabendo ali do seu projeto. E querendo ou não, elas vão acompanhar e vão te perguntar sobre isso. Vai gerar expectativas, vai gerar inveja, vai gerar várias coisas, né? Isso se você contar para as pessoas erradas. E o que que acontece? Quando alguém fica sabendo, querendo ou não, ela vai te cobrar depois por aquilo que ela ficou sabendo. Ela vai perguntar: e aí, cadê seu estudo? E aí, cadê seu negócio que você disse que ia abrir? E caso você já tenha mudado de ideia, você vai ter que ficar se explicando. E isso é tão chato, ficar se explicando para os outros. Entendeu? Você não tem obrigação de explicar nada para ninguém. Então, simplesmente, não explique, evite falar aí dos seus projetos. Fica na sombra aí. Entendeu? Fica invisível, porque você vai ter essa liberdade de ação para fazer o que você quiser. Se você não quiser mais fazer, você não faz. Entende? E isso já abre vantagem, que é exatamente isso que eu tô falando também, a redução de expectativas. Ninguém fica jogando expectativa em cima de você, porque vai ver você quietinho ali no canto e vai pensar: pô, aquele cara não é de nada. Entendeu? Aquele cara não é ninguém, ele fica ali, ele não tem projeto, não tem nada. Só que aí você vai estar fazendo tudo em silêncio, né? Você vai estar fazendo suas coisas, executando seus projetos, sem ninguém ficar na sua cola, sabe? Sem expectativa. E quando tudo der certo, não se preocupa que isso vai fazer barulho, né? E a quinta vantagem é que você pode focar nas coisas essenciais, certo? Porque em ambientes de trabalho ou ambientes acadêmicos, quando você passa despercebido, isso pode significar menos distrações. E se você frequenta esses ambientes, você sabe do que eu tô falando. É festa, é a galera fazendo fofoca, é a galera te chamando para sair para lugares desnecessários. Não que você não possa ir, mas se você tá enfiado demais ali na multidão, aparecendo demais, você vai ser foco nessas coisas, entende? Você vai se distrair muito. Então, se você tá no ambiente de trabalho, seu objetivo ali é ganhar seu dinheiro, se desenvolver profissionalmente e melhorar sua vida. Se você está estudando, também é o mesmo objetivo. Mas e se você está muito focado ali no holofote, na multidão, está aparecendo demais, você vai perder esses seus objetivos, porque querendo ou não, as pessoas podem te trazer, né, para fora do seu objetivo e para fora do seu ambiente, certo? E basicamente, uma coisa rápida, são esses 5 motivos aqui, 5 vantagens que você deve pensar bem antes de você ficar aparecendo, antes de você ficar no holofote. Mas claro que tudo tem suas horas certas, né, de praticar. Você não vai ficar o tempo todo aparecendo, né, chamando a atenção, mas você também não vai ficar o tempo todo sendo sombra. Essas daqui são algumas vantagens. Você tem que pensar bem o contexto da sua vida e aplicar no momento que for conveniente. E no momento que não for conveniente, você não aplica. É simplesmente isso. Não é uma regra e não é uma fórmula mágica. Certo? É só mais uma reflexão, então não me leve a sério demais e eu vou ficando por aqui. Deixa um like aí no canal, se inscreve se você tiver gostado e tamo junto e até mais.